vamos falar um pouquinho hoje sobre curvas de solubilidade, tá bom? Ou análise de gráficos, tá certo? Bom, primeiro é importante que você saiba que informações nós teremos quando vamos estudar um gráfico. Então, primeiro passo, vamos identificar o que temos na abscissa e o que temos na ordenada. A abscissa, eixo X, aparece aqui embaixo. Então, vejam que nós temos na abscissa temperaturas que vão de 0 a 100 graus. Na abscissa, você vai ter a informação da temperatura. Lembrando que o coeficiente de solubilidade depende da temperatura. Então, por isso é importante você já em um primeiro momento, identificar a temperatura. Tá? Aqui, na ordenada, nós temos a massa dissoluto. Tá? Na ordenada, você vai ter esta informação. Quanto dissoluto, esta massa dissolvente, aqui nesse caso de 100 gramas de água, consegue dissolver. Tá? Então, quando você vai observar um gráfico, na abscissa você vai ter a temperatura, na ordenada, a massa do soluto, que se dissolve em uma determinada massa dissolvente, que aí será indicada na solubilidade. As curvas nos gráficos, elas vão indicar o coeficiente de solubilidade de um sal. Tá bom? Percebam que no gráfico há várias curvas de solubilidade. Você pode trabalhar com qualquer uma delas. Nós vamos pegar como exemplo a curva do K2CR2O7, tá? E vamos identificar o coeficiente de solubilidade deste sal a uma temperatura de 80 graus. Então, o primeiro passo, vá na abscissa e identifique a temperatura de 80 graus. Tá? Identificou a temperatura, você vai subir até encontrar a curva do sal que você está analisando. No caso, K2CR2O7. Identificou a curva, marque um ponto. Você está marcando nesse ponto o coeficiente de solubilidade deste sal. Para você descobrir o quanto de soluto você tem dissolvido, você caminha para a ordenada. Na ordenada, você terá a massa de soluto que você consegue dissolver em 100 gramas de água a 80 graus. Portanto, você identificou o seu coeficiente de solubilidade. Está vendo? A partir do momento que você conhece o coeficiente de solubilidade do sal, ou de um determinado sal, você pode classificar a sua solução. Podendo a sua solução ser saturada, quando é igual ao coeficiente, insaturada, quando está abaixo do coeficiente, saturada com precipitado ou supersaturada, quando ultrapassa o coeficiente. Analisando o gráfico, saturada seria os pontos em cima da curva, insaturada as regiões abaixo da curva, saturada com precipitado ou supersaturada as regiões que se encontram acima da curva. Tá bom? Então você pode fazer essa leitura no seu gráfico. Outra observação importante é que percebam que a maioria dos sais que nós estamos observando nesse gráfico tem a sua solubilidade favorecida pelo aumento da temperatura. São curvas crescentes. Isso significa que você tem uma dissolução endotérmica. Ela gosta de calor. É como o todinho. Você vai dissolver o todinho. Percebam que quando o leite está quente, dissolve-se mais fácil. Essa dissolução é endotérmica, assim como as citadas nesse gráfico. Aumentou a temperatura, aumenta a solubilidade endotérmica. Diminuiu a temperatura, aumentou a temperatura, diminui a solubilidade, aí é exotérmica. Como nós estamos vendo, no gráfico nós temos uma curva que demonstra bem isso. A do CE2 é só 4,3. Você aumenta a temperatura e a curva está diminuindo, tá vendo? Ou seja, a solubilidade desse sal está diminuindo. Uma outra coisa importante de analisarmos nesse gráfico é que é possível você mudar a temperatura de uma solução. E sabemos que quando isso acontece, o coeficiente dessa solução se altera. Mas percebam que a massa dissoluta e a massa dissolvente não. Você continua com essas determinadas massas. Agora, o que vai acontecer com a solução? Aí temos que estudar um novo coeficiente, o coeficiente, para sabermos o que vai acontecer. Vamos fazer uma simulação. Vamos pegar essa solução saturada de dicromato de potássio, que se encontra a 80 graus, e vamos resfriar para 50 graus. Tá? Então, primeiro passo, vá na abscissa, identifique a temperatura de 50 graus. Suba, procure a sua curva, identifique o ponto. Caminhe para a ordenada, que você vai ter na sua ordenada a massa de soluto que você consegue dissolver. Tá bom? Pronto. O que a gente pode perceber? O meu coeficiente mudou. A 50 graus, eu agora só consigo dissolver 30 gramas do sal. Mas espera aí, a minha massa de soluto não mudou.
eu continuo com 60. Só que para esse novo coeficiente, eu só vou conseguir dissolver 30. Portanto, teremos um precipitado de 30 gramas. Tá vendo? Então vamos sintetizar isso um pouco melhor? Vem comigo. Dissolução endotérmica ocorre com a absorção de energia e é favorecida pelo aumento da temperatura. Aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade. Dissolução exotérmica ocorre com a liberação de energia e por isso é inibida pelo fornecimento externo de energia. Aumenta a temperatura, a solubilidade diminui. Você pode até fazer uma brincadeira, quer ver? Venha comigo nesse gráfico. Temos dois gráficos, um representando a dissolução endotérmica, outro representando a dissolução exotérmica. Se considerarmos uma solução saturada, mas que sofra uma dissolução endotérmica, então vamos analisar primeiro o gráfico de curva azul. Se a solução é saturada, eu vou estar em cima da curva. Se a dissolução é endotérmica, se eu aumento a temperatura, a solubilidade vai aumentar. Portanto, se eu faço isso com uma solução saturada, que sofre dissolução endotérmica, se eu aumentar a temperatura, eu vou obter uma solução insaturada. Agora, ela é exotérmica, eu tenho uma solução saturada, eu aumento a temperatura, vai aparecer um precipitado. Então, aprender a fazer essas leituras nos gráficos nos ajuda bastante, inclusive na questão do tempo. Eu tenho certeza que estou te ajudando.